Universidade Federal da Bahia, matéria Matemática no Ensino Médio 2. Os alunos Maria Dolores de Souza Neves e Gilsara Bonfim Santos Domingo. Vamos agora ver um videoaula sobre combinatória, combinações, triângulo aritmético e binômio de Newton. Combinatória. A combinatória é um ramo da matemática que estuda coleções finitas de objetos que satisfaçam certos critérios específicos e se preocupa, em particular, com a contagem de objetos nessas coleções, combinatória numerativa, e com a decisão se certo objeto existe, chamamos combinatória extrema, e com estruturas algébricas que esses objetos possam ter, é combinatória algébrica. Vamos agora à introdução. Foi a necessidade de calcular o número de possibilidades existentes nos chamados jogos de azar que levou ao desenvolvimento da análise combinatória, parte da matemática que estuda os métodos de contagem. Esses estudos foram iniciados já no século XVI pelo matemático italiano Niccolò Fontana, que nasceu em 1500 e morreu em 1557, conhecido como Tartaglia. Depois vieram os franceses Pierre de Fermat, que nasceu em 1601 e morreu em 1665, e Blaise Pascal, que nasceu em 1623 e morreu em 1662. A análise combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar, de uma forma indireta, o número de elementos de um conjunto, estando esses elementos agrupados sobre certas condições. Quando formamos agrupamentos com P elementos, P menor que M, de forma que os P elementos sejam distintos entre si apenas pela espécie. Vamos ver agora a combinação simples. O que é combinação simples? Não ocorre a repetição de qualquer elemento em cada grupo de P elementos. Vamos ver agora a fórmula. Combinação de M elementos tomados P a P, que é igual a M fatorial dividido por M menos P fatorial por P fatorial. Vamos agora, cálculo para o exemplo. Combinatória é igual a 4 elementos tomados P a P, que é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual a 24 dividido por 4 é igual a 6. Vamos agora ver um exemplo. Seja combinações igual. Conjunto da combinação A, B, C e D. M é igual a 4 e P é igual a 2. As combinações simples desses 4 elementos, tomados 2 a 2, são 6 grupos que não podem ter a repetição de qualquer elemento, nem pode aparecer na ordem trocada. Todos os agrupamentos estão no conjunto. Combinações de S, que é igual. O conjunto, vamos ver o conjunto dessa combinação. AB, AC, AD, BC, BD e CD. Combinações com repetição. Todos os elementos podem aparecer repetidos em cada grupo até P vezes. Vamos à fórmula. CR, que é combinação de repetição, que
que é igual a M elementos tomados P a P. C, que é igual a C, M mais P menos 1, P. Cálculo para o exemplo. As combinações com repetição desses 4 elementos tomados 2 a 2 são 10 grupos que têm todas as repetições possíveis de elementos em grupo de 2 elementos, não podendo aparecer o mesmo grupo com a ordem trocada. De um modo geral, nesse caso, todos os agrupamentos com 2 elementos formam um conjunto com 16 elementos. Temos aqui a combinação por repetição, que são 4 elementos tomados 2 a 2. Entrando no cálculo, a fórmula para combinação de repetição é igual a combinação 4 elementos mais 2 elementos menos 1,2, que é igual a combinação 5 por 2, que é igual a 5 fatorial dividido por 2 fatorial por 3 fatorial, que é igual a 10. Vamos lá ao exemplo. Seja o conjunto de combinações A, B, C e D, onde M é igual a 4 e P é igual a 2. Combinações por repetição. Vamos formar o conjunto de combinações por repetição. A, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, CA, CB, CC, CD, DA, DB, DC e DD. Podemos ver a diferença de combinações por repetições e combinações simples, sem repetições. Aqui nós temos o conjunto onde foi repetido elementos. Já na combinações simples, não repete nenhum elemento. Mas, para obter as combinações com repetição, deveremos excluir desse conjunto os 6 grupos que já aparecem antes, pois AB é a mesma coisa que BA. AC também é igual a CA. AD é igual a DA. BC é igual a CB. DB é igual a BD é igual a DB. E CD é igual a DC. Assim, as combinações com repetição dos elementos de C tomados 2 a 2 são. Vamos ver agora o novo conjunto de combinações com repetição, que é AA, AB, AC, AD, BB, BC, BD, CC, CD e DD. Vamos agora às regras gerais sobre a análise combinatória. Problemas de análise combinatória normalmente são muito difíceis, mas eles podem ser resolvidos através de 2 regras básicas: a regra da soma e a regra do produto. Vamos ver agora a regra da soma. A regra da soma nos diz que se um elemento pode ser escolhido de M formas e um outro elemento pode ser escolhido de N formas, então a escolha de um ou outro elemento se realizará de M mais N formas, desde que tais escolhas sejam independentes, isto é, nenhuma das escolhas
de um elemento pode coincidir com a escolha do outro elemento. Vamos agora ver a regra do produto. A regra do produto diz que se um elemento H pode ser escolhido de M formas diferentes, e se depois de cada uma dessas escolhas, um outro elemento M pode ser escolhido de M formas diferentes, a escolha do par HM nessa ordem poderá ser realizada de M vezes N formas. Exemplo: consideremos duas retas paralelas ou concorrentes, sem que os pontos sobre análise estejam em ambos, sendo que a primeira reta R contém M pontos distintos marcados por R1, R2, R3 e Rm. E a segunda reta, reta S, contém N outros pontos distintos marcados por S1, S2, S3 e Sn. Depois de quantas maneiras podemos traçar segmentos de retas com uma extremidade numa reta e outra extremidade na outra reta? Vemos aí o exemplo onde nós traçamos essas retas. A reta 1, reta 2, reta 3 e reta M. A outra reta destinada como S, S1, S2 e Sn. É fácil ver isto ligando a reta 1 a todos os pontos de S, e assim teremos N segmentos. Depois, ligando a reta 2 a todos os pontos de S, e assim teremos N segmentos. E continuamos até o último ponto para obter também N segmentos. Como existe M pontos em R e N pontos em R, teremos M vezes N segmentos possíveis. Número de combinações simples. Seja a combinação um conjunto com M elementos distintos. No estudo de arranjos, já vimos antes que é possível escolher por elementos de A, mas quando realizamos tais escolhas, pode acontecer que duas coleções com P elementos tenham o mesmo elemento em ordens trocadas. Uma situação típica é a escolha de um casal, homem e mulher. Quando se fala casal, não tem importância a ordem da posição, homem, mulher, ou mulher e homem. Assim, não há a necessidade de escolher duas vezes as mesmas pessoas para formar o referido casal. Para evitar a repetição de elementos em grupos com a mesma quantidade de P elementos, introduziremos o conceito de combinação. Combinação M elementos tomados P a P é igual ao conjunto A M elementos tomados P a P dividido por P fatorial, como o conjunto A de M elementos tomados P a P, que é igual a M elementos vezes M menos 1 vezes M menos 2, reticência, M menos P mais 1. Então, vamos ver como é que fica esse exemplo. Combinação de M elementos tomados P a P, M vezes M menos 1 vezes M menos 2, reticência M menos P mais 1, dividido por P fatorial.
que podemos ser reescrito. Combinação igual a m elementos tomados P a P, que é igual a m vezes m menos 1 vezes m menos 2, reticência, m menos P mais 1, dividido por 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, reticência, P menos 1, dividido vezes P. Multiplicando o numerador e o denominador dessa fração por m menos P vezes Pm menos P menos 1 vezes m menos P menos 2, reticência, 2 vezes 3 vezes 1, que é o mesmo que multiplicar por m menos P fatorial. O numerador da fração ficará m vezes m menos 1 vezes m menos 2, reticência, m menos P mais 1, vezes m menos P vezes m menos P menos 1, reticência, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a m fatorial. E o denominador ficará P fatorial vezes m menos P fatorial. Assim, a expressão simplificada para a combinação de m elementos tomados P a P será uma das seguintes. Combinação m elementos tomados P a P é igual a MP, que é igual a m fatorial dividido por P fatorial vezes m menos P fatorial. Número de combinações com repetição. Considere m elementos distintos e ordenados. Escolha P elementos, um após o outro, e ordene esses elementos na mesma ordem que os elementos dados. O resultado é chamado uma combinação com repetição de m elementos tomado P a P. Denotamos o número dessas combinações por combinações por repetição, que é m elementos tomados P a P. Aqui a taxa P poderá ser maior do que o número m de elementos. Seja um conjunto A, B, C, D e P é igual a 6. As coleções A, B, D. Depois a outra coleção B, C, D, E. Outra C, são exemplos de combinações com repetição de 5 elementos escolhidos 6 a 6. 5 elementos escolhidos 6 a 6. Podemos representar combinações por meio de símbolo. O símbolo, esse símbolo que estamos vendo aqui, e vazios, onde cada ponto é repetido e colocado junto. Tantas vezes quantas vezes aparece uma escolha do mesmo tipo, enquanto o vazio serve para separar os objetos em função das suas diferenças. Vamos lá. A, B, D equivale a repetição, conjunto vazio, repetição, conjunto vazio, repetição, conjunto vazio. Que é B, C, D, E. Equivale a conjunto vazio, repetição, vazio, repetição, repetição. Que é C. Equivale a vazio, repetição, vazio.
Cada símbolo possui 10 lugares, com exatamente 6 repetições e 4 vazios. Para cada combinação, existe uma correspondência biovínica com o símbolo e reciprocamente. Podemos construir um símbolo pondo exatamente 6 pontos em 10 lugares. Após isto, os espaços vazios são preenchidos com barras. Isto pode ser feito de a combinação 10 elementos tomados 6 a 6 modos. Assim. Combinação com repetição. 5 elementos tomados de 6 a 6 é igual 5 mais 6 menos 1, tomado 6 a 6. Generalizando isto, podemos mostrar que a combinação por repetição é M elementos tomados P a P, com combinação de M elementos mais P menos 1 tomados P a P. Continuando o conteúdo sendo trabalhado no trabalho da faculdade, vamos ver o primeiro exemplo. Um grupo de pessoas precisa escolher 2 delas para formar uma comissão. Quantas escolhas são possíveis, levando as possibilidades de resposta? Solução. Vamos representar por X as 5 pessoas pelas letras A, B, C, D e E. O conjunto de 5 pessoas. As possibilidades para uma comissão de 2 pessoas, sem importar a ordem da escolha, são. Então, ficará assim: AB, AC, AD, AE. Na letra B, BC, BD, BE. Com a letra C ficará CD, EC. E com a letra D ficará D e E. Sem nenhuma repetição, ficaram essas seguintes possibilidades. No total de 10 comissões de 2 pessoas, podem ser formadas. No exemplo que acabamos de ver, concluímos que a combinação de C2 é igual a 10. Equivalente, todo conjunto de 5 elementos possui 10 subconjuntos de elementos. Assim, deduzimos o valor de combinação N e R, simplesmente listando todas as escolhas possíveis de R elementos a partir de um conjunto de N elementos. Vamos deduzir uma fórmula geral, que será a combinação de N e a combinação de R. Observe que cada escolha de R, no exemplo anterior, de objetos de um conjunto de N objetos distintos, estes R objetos podem ser permutados. Então, ficará R permutado de várias maneiras. Portanto, podemos selecionar o número de combinações de N elementos, tomando R a R com o número de arranjos de N objetos, tomando R a R da seguinte maneira: cada combinação corresponde a R permutado, ou seja, R fatorial arranjos. Explicando, considere um conjunto de N elementos. Cada combinação de R elementos é uma escolha de R elementos, sem importar a ordem, como foi colocado. Cada arranjo de R elementos é uma escolha de R elementos, mas com uma ordem. Cada elemento de R pode ser ordenado de R permutado de maneiras. Logo, cada R elementos fornece uma combinação e fornece R permutado fatorial de arranjos. Outro exemplo. Com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com exatamente 3 homens podemos formar? Para a solução,
Para formar a comissão, devemos escolher 3 dos homens e 2 das mulheres. A combinação de 3 N e 5 PAP, vezes combinação de N2 e 4 de PAP, que vai dar um total de 60 comissões. Respondendo, com 5 homens, 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens podem ser formadas? As comissões com 3 homens e 2 mulheres, com 4 homens e 1 mulher e 5 homens. Então, ficará combinação de N2, 5 de PAP, vezes combinação de 2, N2, 4 de PAP, mais combinação de N4 e 5 de PAP, vezes combinação de N1, 4 de PAP, mais combinação de 5, N e 5 de PAP. Dará um total de 81 formados. Triângulo aritmético. A história da matemática foi e é constituída não apenas por grandes descobertas e famosos gênios que conseguem decifrar enigmas e provar ou refutar teorias, mas também por aqueles não menos ilustres matemáticos que possuem a capacidade de simplificar. São muitas as constituições do francês Blaise Pascal, do ano de 1623 a 1622, na matemática, na filosofia e na física. Blaise Pascal foi um filósofo e matemático francês. Nasceu em Clermont em 1623 e morreu em 1662, na cidade de Paris. Era filho de Etienne Pascal, também matemático. Em 1632, toda a família foi viver em Paris. Está a imagem, né, do Pascal, que hoje nós temos o conteúdo triângulo Pascal ou triângulo aritmético. Aqui está um modelo, né, a imagem que nos lembra o conteúdo do triângulo Pascal ou então triângulo aritmético. Qualquer pessoa que tem um pouco de leitura e bom senso deve, no mínimo, estar suspeitado que o triângulo aritmético não seja uma descoberta ou invenção de Pascal. Mas, por exemplo, a denominação desse triângulo varia muito ao longo do mundo. Com efeito, se bem que os franceses o chamam de triângulo de Pascal, o chinês o chama de triângulo de Yan-Win, os italianos chamam de triângulo Tartaglia. E encontramos outras denominações como o triângulo de Tartaglia-Pascal ou simplesmente triângulo aritmético ou triângulo combinatório. Pelo que temos defendido neste conteúdo, essa diversidade de denominações não deve ser surpreendente. Com efeito, temos mostrado que toda ideia, muito simples ou muito úteis, como é o caso do triângulo aritmético, simplesmente não tem nenhum sentido perguntar quem foi o primeiro. Elas foram redescobertas e introduzidas várias vezes em todos os locais onde se estudou ou estuda matemática. Vejamos a comprovação dessa tese no caso do triângulo aritmético, no conteúdo que veremos agora. Mas o que é o triângulo aritmético? É o quadro de forma triangular onde os dispostos sucessivos, de cima para baixo, os coeficientes das expressões a mais b elevado a zero, a mais b elevado a 1, a mais b elevado a 2, a mais b elevado a 3, a mais b elevado a 4 e assim sucessivamente. O resultado é um quadrado triangular que se prolonga indefinitivamente para baixo, cujas primeiras linhas são mostradas na figura a seguir. Como acabamos de falar, aqui nós temos, né, as linhas onde vai formar o triângulo Pascal
ou então o triângulo aritmético. Exemplo. Seja expandir a mais b elevado a 5. Solução. Os coeficientes estão na sexta linha do triângulo, a que vem depois da última linha escrita. Usando as regras acima, obtemos como sexta linha, de modo que a mais b sobre 5 é igual a a elevado a 5, mais 5 vezes a elevado a 4b, mais 10 vezes a elevado a 3, b elevado a 2, mais 10 elevado a 2, b elevado a 3, mais 5 vezes a vezes b elevado a 4, mais b elevado a 5. Extração possivelmente aproximada de raízes quadradas cúbicas, quadráticas e etc. Esse procedimento usava a expansão do binômio de várias maneiras, uma das mais populares conhecida há quase de 2000 anos antes de Pascal. Usava-se a mais b elevado a 2, que é igual a a na segunda mais 2 vezes a vezes b, mais b na segunda, que é igual a na segunda mais b vezes 2a mais b. A mais b na terceira, que é igual a na terceira, mais 3a na segunda b, mais 3ab na segunda, mais b na terceira, que é igual a na terceira mais b. 3a na segunda, mais 3ab, mais b na segunda. Vejamos os detalhes tomados no caso concreto do cálculo da raiz quadrada de n, que é igual a 51. O procedimento buscará escrever a tal raiz quadrada com a mais b, de modo que n é igual a mais b na segunda, que é igual a na segunda mais b, vezes 2a mais b. A obtenção do valor é a de fácil. Basta acharmos um valor a tal que a na segunda seja menor ou igual a n, que é igual a 51. A seguir, obtemos o valor de b como limite da sequência de aproximações, que parte de b na base 0, que é igual a 0. E, sucessivamente, calcula b na base 1, b na base 2 e assim sucessivamente, etc., gerando pela interação. Então, b na 1 é igual a n menos a sobre 2, dividido por 2a mais b na base 0. B2 é igual a n menos a na segunda, dividido por a na segunda mais b na base 1. b na base 3 é igual a n e menos a elevado a 2, 2a mais b na base 2, e assim sucessivamente. De modo que a raiz quadrada de 51 vale 7.141.428 unidades, com o erro, de algumas casas decimais. No caso de cálculo manual ou ajudado por ábaco, podemos abreviar consideravelmente o trabalho se formos aumentando gradativamente a quantidade de casas que vamos obtendo as aproximações de b na base n, por exemplo, que se não se dispõe de calculadora eletrônica, acharia mais rápido refazer o cálculo de maneira mostrada abaixo, que acaba produzindo da mesma resposta. Então, veremos. No caso de n igual a 51, tomamos a igual a 7, que vamos obter que nós temos o número e aqui nós temos b na base de n. Então, o que vai corresponder quando é 1, quando é 2, 3, 4, 5 e 6. De acordo com o cálculo do triângulo aritmético, vamos achando os valores. Um processo absolutamente semelhante se aplica às raízes cúbicas, às quadráticas e etc., sendo que o denominador das respectivas interações pode ser mais comandante, achando se usarmos o triângulo aritmético. Uma outra utilidade muito importante do triângulo aritmético é na descoberta de identidade.
envolvendo os coeficientes binominais, ou seja, os coeficientes das expansões, a mais b elevado a n. Aí nós temos, né, o modelo, e aí de acordo, vai se calculando, você vai registrando. Então, nós temos aí uma regra. N por 0, mais N mais 1 por 2, mais N mais 2 por 2, mais N mais 3 por 3. E reticência aqui pode ser N mais 4, mais 5, e aí vai. Então, ficará a regra. N, o número, mais P, dividido por P. Então, repare aqui. Então, N mais 1 divide por 1. N mais 2 divide por 2. Então, aqui N é o número de repetições. E aqui P, né, que é a permutação, você conserva o mesmo número embaixo. Então, fica a regra. N mais P mais 1 dividido por P. Vejamos um exemplo bem simples de tais identidades. Observe que no triângulo aritmético, se descemos ao longo de uma diagonal, como mostra no exemplo da direção, a soma dos elementos percorridos na diagonal tem como valor o elemento da linha imediatamente abaixo, ao qual chamamos ao descer do ponto de parada, depois de mudar a direção do caminho. Vejamos um exemplo concreto. Na figura, o valor da soma 1 mais 2 mais 3 coincide com o valor do segundo elemento da segunda linha, imediatamente abaixo do último elemento somado. Veremos agora um exemplo. Um palácio tem 4 portas. De quantos modos pode ser aberto o palácio? Portanto, um palácio tem 4 portas. De quantos modos podem ser aberto o palácio? Vamos para a solução. Então, combinação 1, né, é o número, e 7 de PAP, modos de abrir o palácio, abrindo só a porta. Combinação 2, com permutação 7, PAP, modos de abrir o palácio, abrindo 2 portas. Então, fica combinação 1 de 1, mais combinação de 2 de 7, até chegar na combinação 7 de 7, que dará 2 na sétima, né, menos a combinação de 0 a 7, que é igual a 128 menos 1, que temos a resposta de 127. Então, o palácio vai abrir 2 portas, né? Então, a resposta fica de 127. Binômio de Newton. Nós temos aqui o binômio de Newton. Muitas outras identidades, bem menos óbvias, podem ser retidas no triângulo, e muitas delas têm grandes aplicabilidades na matemática. Conforme descobriu Tartaglia, cerca de 100 anos antes de Pascal, o triângulo aritmético também é bastante útil no cálculo de probabilidade. Com efeito é fácil, vamos ver que os coeficientes das expansões binominais têm um significado combinatorial, enquanto probabilístico. A mais B na segunda igual a A na segunda, mais 2A vezes B, mais B na segunda. O binômio de Newton foi defendido pelo físico e matemático Isaac Newton. Esse estudo veio para complementar o estudo de produtos notáveis. Produto notável diz que o binômio elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro monômio, mais 2 vezes o segundo monômio, mais o quadrado do segundo monômio. Essa forma só é válida se o binômio for elevado ao quadrado, ou seja, na potência de 2. Se estiver elevado à potência de 3, devemos fazer da seguinte forma. A mais B elevado a 3 é o mesmo que A mais B na segunda vezes A mais B. Lembrando lá de produto notável. Então, esse aqui vezes esse aqui vai dar equivalente a A mais B na terceira. Como sabemos que A mais B na segunda é igual a A na segunda mais 2 vezes AB mais B na segunda.
basta substituirmos A mais B na terceira, A mais B na segunda, vezes A mais B. Substituindo, vai ficar A na segunda, que é esse, vezes esse. 2AB mais B na segunda, porque é esse, vezes esse. Vezes A mais B. Então, ficando na regra geral, ficou A na terceira, porque é esse, A na segunda vezes A na terceira. 2AB vezes AB, 3A na segunda B, mais 3AB na segunda, mais B na segunda.